Unidade 4. Future Plans. Aula 13.2. Conteúdo: Immediate Future, Going to, Negative and Interrogative Forms. Habilidade: elaborar frases nas formas negativa e interrogativa do futuro imediato. Good afternoon! Vamos então conversar um pouco sobre o futuro. Hoje vocês viram na aula do professor Bruno o uso do futuro com be going to, certo? Ontem nós vimos com will, sendo que o futuro com be going to tem características diferentes das do will. Por isso que a gente sempre trabalha aqui com vocês as características deles, além da estrutura, porque você depois não sabe quando utilizar um ou outro, não é? Vejam comigo então um pouco sobre a forma afirmativa do futuro com be going to. Vamos lá. Vocês assistirão agora a um VT, onde vocês vão observar o uso da forma afirmativa, tá certo? Pay attention. They're going to go to the movies tomorrow. They are going to go to the movies tomorrow. Eles irão ao cinema amanhã, tá? O be going to, o que acontece, gente? Precisamos de 3 verbos, que são o to be, going to, que sempre se repete, tá? E um verbo principal. Então, teremos 3 verbos para formar o be going to, tá certo? Vamos para o próximo exemplo, ainda com a utilização do futuro com o be going to. She's going to go to school. Ela irá para a escola. Is, verbo to be, going to se repete, go é o verbo principal. Na oração seguinte, teremos he's going to play soccer. Is, to be, going to, faz parte da estrutura, play é o meu verbo principal. 3 verbos nesta oração. Na próxima, vejam que eu tenho a seguinte oração: I'm going to work. É bem curta essa frase, mas eu tenho os 3 verbos sendo trabalhados. Eu irei trabalhar ou eu trabalharei também, certo? Vamos para... Ok, agora vamos para o nosso desafio do dia. Vocês deverão observar as orações e dizer o que acontece com o verbo to be quando fazemos perguntas. Pay attention. You are going to go out tonight, certo? É a minha oração na forma afirmativa, tá? Vejam o que acontece quando eu tenho esta oração, a mesma oração na forma interrogativa. Vocês vão me dizer depois o que aconteceu, qual é a diferença entre a primeira e a segunda quando ocorre o uso de perguntas, certo? Vamos agora aprender um pouco sobre a forma negativa também do be going to. Então, pessoal, nós estamos trabalhando com vocês hoje o futuro, o immediate future, que é o futuro com o going to, tá certo? É um futuro, gente, que será utilizado para o que a gente planeja, tá certo? É utilizado para planos e é um futuro bem próximo, diferente do will, onde nós trabalhamos com previsão, promessas, não é? E decisões instantâneas. Aqui no caso o be going to, ele vem nessa modalidade e ele tem essas características, não é? Onde eu posso trabalhar ele como planos, tá bom? Eu faço planos, então eu vou usar o be going to para os meus planos, tá certo? A estrutura dele vocês acompanharam com o professor Bruno, vou relembrar com vocês algo que é muito importante quando vocês estiverem utilizando o be going to, tá certo? Vocês precisarão de 3 verbos, tá?
To be funcionará como auxiliar da oração, certo? O to be, vocês sabem que é when, o is, you are. Ele será flexionado de acordo com o sujeito da oração. Então, aqui no caso eu tenho I. O to be que acompanha a palavra I é o am. Então, I am. Going to, que é a pronúncia, não é? Faz parte da estrutura, está demonstrando para vocês que esta oração está no futuro, tá? Going to. Sempre ficará na oração, ela não varia, tá certo? Não tem variação alguma. E aí eu terei um terceiro verbo, que esse sim vai dizer para vocês do que se trata a minha oração. Então, I'm going to study. To study é o verbo principal da oração. E quando eu digo I'm going to study abroad, quer dizer que eu estudarei no exterior. I'm going to study abroad, tá? É uma oração do futuro. Então, quando eu utilizo going to, é porque eu estou planejando, não é algo que eu vou decidir agora, não é algo que eu não tenho certeza, não é nenhuma promessa, tá bom? É algo que eu tenho certeza que pode acontecer, tá bom? Eu planejei, eu me organizei, então, I'm going to study abroad, eu estudarei no exterior, tá certo? Então, esta é uma oração na forma afirmativa, tá? Com a utilização dos três verbos, no caso, o going to, ele vai deixar minha frase no futuro, tá certo? Mas geralmente a gente não vai traduzir nem o to be, nem o going to, tá bom? A gente só vai flexionar conforme as orações no futuro, tá bom? Mas se eu esquecer um desses termos, aí a minha oração fica incorreta. Então não pode esquecer nada enquanto você estiver usando a forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Vamos ver a forma negativa, então? Na forma negativa, o que eu vou utilizar, gente? A palavra not. Sempre a palavra not virá quando for a forma negativa. Todas as vezes nós utilizaremos a palavra not. Sempre é importante saber a posição desta palavra, tá certo? Na minha oração. Então, eu tenho três verbos aqui. Onde ela ficará? Então, aqui, ó, logo após o verbo to be, que é when, is, you are. Sempre após, tá bom? Ou antes do going to. Não virá em outro local, tá, gente? Sempre posicionem a palavra not entre o verbo to be, tá bom? E o going to. Então, se eu digo I am not going to study abroad, eu estou dizendo que eu não estudarei no exterior, tá bom? É a forma negativa dessa estrutura que é bem importante. Acompanhe comigo o uso da forma negativa nas suas formas abreviadas e completas, tá bom? Vejam comigo. Aqui estou utilizando terceira pessoa, não é? Terceira pessoa são he, she, it. He, she, it flexiona verbo, certo? Então, sempre que ocorrer a terceira pessoa, o meu verbo ficará is, tá bom? Então, she's not going to be a nurse. Então, ela será enfermeira. Ela será enfermeira. Ela não será enfermeira, na verdade. Esta oração está na forma negativa, tá? Observem que a palavra not veio após o to be. O to be, na forma afirmativa, gente, ele é flexionado de três maneiras: do when, o is e o are. Aqui é is porque ocorre o uso da terceira pessoa, tá certo? Então, quando ocorre terceira pessoa, tá? Eu flexiono o verbo desta maneira. She's not going to be a nurse. Ela não será enfermeira. Abaixo desta oração eu tenho ela mesma, sendo que a forma negativa aqui foi abreviada, gente. She isn't going to be a nurse. She isn't going to be a nurse, certo? Então aqui fica mais fácil para vocês, pessoal, identificar a forma negativa, porque vocês já estudaram sobre o verbo to be, não é?
Então, quando você estuda, não é? Você já tem um conhecimento prévio sobre o assunto, fica bem mais fácil. Então, vocês já sabem que na língua inglesa é muito comum o uso da forma abreviada. E a abreviação aqui de is not é isn't, tá certo? Eu faço abreviações porque isso é bem comum na língua inglesa, não é? Eu faço a junção, não é? De duas palavras utilizando o sinal chamado apóstrofo. Então, is not e isn't querem dizer a mesma coisa, tá bom? Certo, pessoal? Então, forma negativa, você precisará acrescentar a palavra not logo depois do meu verbo to be, que é when, with, you are. Eu posso abreviar, não tem problema, tá certo? Eu posso dizer I am not going to, e eu uso o verbo que eu quiser. Eu poderei utilizar he is not ou he isn't, she is not ou she isn't, it is not ou it isn't. Quer dizer a mesma coisa, é forma negativa, e aí você pode decidir se você usa ou a forma completa ou a forma abreviada, tá certo? Acompanhe mais exemplos com a utilização, tá certo? Da forma negativa, onde eu tenho agora o uso de plurais. Vejam que eu estou trabalhando plurais, mesmo na forma negativa, tá? E a minha oração é a seguinte: They are not going to read a book next week. Next week, gente, é uma expressão que indica futuro, tá certo? É muito comum usar expressões tanto no presente quanto no passado ou futuro. Então, tomorrow é uma expressão típica do futuro. Next também é uma expressão que indica futuro, tá certo? They are not going to read a book next week, quer dizer que eles não vão ler ou eles não lerão um livro semana que vem, tá? E a forma abreviada desta palavra are not é aren't. Vocês já viram isso com a gente, então vai facilitar. Vejam que eu posiciono a palavra aren't e are not antes do going to ou depois do to be, tá bom? O are not vem, o not, a palavra not vem sempre depois do verbo to be, tá certo? E aí eu fiz o que, pessoal? Eu fiz a abreviação, porque as abreviações são bem comuns na língua inglesa, tá certo, gente? Então, quando a gente vai fazer orações na forma negativa, você só precisará utilizar a palavra not logo após o verbo to be. E aí você vai abreviar se você desejar, ok, gente? Então, é muito fácil utilizar a forma negativa, só não esqueçam que para formar orações com futuro, com o be going to, eu precisarei de 3 verbos, ok? Agora vamos ver um pouco sobre a forma interrogativa, que é quando eu vou fazer perguntas. Observem a minha oração, you are going to travel. Vejam que quando eu vou fazer uma pergunta com a utilização do be going to, lembrando que essa estrutura vem com o verbo to be, não é? O verbo to be aqui no caso é o are, tá? O are. O que que acontece, gente? Quando ocorre o uso do verbo to be, gente? É a mesma regra, tá certo? Do uso do verbo to be, tá? Quando a gente estudou anteriormente. Como o verbo to be, ele tem uma forma completa, certo? Ele não vem com auxiliares, o que que acontece? Eu preciso fazer certas mudanças no meu verbo, tá bom? Então, eu tenho o you are going to travel, que é uma oração na forma afirmativa. Vejam que, com o uso da interrogativa, o sujeito e o verbo vão mudar de posição para que eu tenha uma pergunta, tá bom? Então, todas as vezes que eu precisar fazer uma pergunta com o be going to, eu vou fazer a troca entre sujeito. O sujeito da oração é you, we, he, she, it, Maria, Carlos,
tá bom? Então, sujeito vai sempre mudar, ele vai sempre mudar de posição com o meu verbo, tá bom? Então, eles vão trocar. E essa é a única mudança que ocorre, gente, quando eu faço uma pergunta, tá bom? Eu só preciso fazer esta modificação. Vejam que eu tenho aqui perguntas, as respostas simples, com yes ou no. Por quê, gente? Porque a minha pergunta aqui é uma pergunta simples, tá? Você viajará? Você vai viajar? Tá bom? Eu perguntei de uma forma bem simples, tá? Não é específica, eu não estou perguntando aqui para onde você vai viajar, com quem você vai, quando você vai. Estou perguntando se você vai viajar. Então, ela é uma pergunta que exige sim ou não, tá? Vejam que eu estou perguntando com you, tá certo? You. Todas as vezes que ocorreu o uso de perguntas com you, você vai responder com I, tá? Então, yes, I am é a resposta afirmativa. Negativa, no, I'm not. No, I'm not. Are you going to travel? Yes, I am. Se for uma resposta positiva e se for negativa, no, I'm not. No, I'm not. E pronto, tá? A gente não precisa utilizar o going to, o verbo principal, não. É uma resposta bem curta e por isso você pode responder só desta maneira, tá certo, gente? Então, forma interrogativa, ela é muito simples, certo? Você só vai observar o uso do sujeito e o verbo to be. Só quem muda de posição é o verbo to be. O going to permanece no mesmo lugar e o verbo principal também, tá certo? Nenhum deles sofre modificações, tá? O único verbo que modifica, gente, é o to be, que é o when, o is e o are, que será flexionado conforme o sujeito, tá bom? E vamos agora ver alguns exemplos com a forma interrogativa, onde eu vou utilizar outros pronomes, tá bom? Vamos ver outros tipos de pronomes que funcionam como sujeito da oração. Pay attention. Vejam que eu tenho a minha oração. Is she going to sleep? Is she going to sleep? Ela vai dormir ou ela dormirá? É a minha pergunta. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu estou utilizando a forma interrogativa, por isso que o is, que é o verbo to be, veio antes, tá? Então, is she going to sleep? Ela dormirá, tá? Ela dormirá. Aqui nessa oração tem os 3 verbos, né? Is é o verbo to be. Por que eu utilizei o is, gente? Porque com a terceira pessoa, que é he, she, it, sempre utilizarei is, tá bom? Só para relembrar. Is she going? Is she going? Going to, pessoal, ele faz parte da estrutura do immediate future, tá? Por isso que é going to, chamamos de going to, tá? Going, a gente não pronuncia a letra G. Aqui eu tenho o verbo principal. Verbo principal, que no caso é sleep. Sleep. Is she going to sleep? Ela vai dormir, ela dormirá. Se vocês observarem a imagem, vocês vão perceber que sim, não é? Que ela já está indo dormir. Então, a resposta é yes, she is. Yes, she is. A resposta, gente, vai ter que sempre ficar de acordo com a pergunta, tá? Aqui eu estou usando she na pergunta. Então, eu não posso responder com they, com he, tá? Eu tenho sempre que ser coerente com as minhas perguntas, tá bom? Tem she na pergunta, tem o she na imagem. Então, na resposta, eu utilizarei o she porque foi assim que foi perguntado. Ela dormirá? Sim, tá bom? É a resposta. Ainda com a utilização de outros exemplos, observe que eu tenho aqui plurais, não é mais de uma pessoa, né? Tem 1, 2, 3 pessoas. Então, quando eu tenho plurais,
todas as vezes que ocorrer o uso dos plurais, eu utilizarei o are, tá certo? Are. O que ocorreu não é o to be, veio antes do meu sujeito, tá? They é o sujeito, são eles, não é? Porque eles que estão praticando a ação. Are they going to? Sempre presente na oração. Are they going to eat pizza? Eat é o meu verbo principal, tá bom? Que quer dizer comer. Eat. Are they going to eat pizza? Eles comerão pizza? Ou como a gente fala no dia a dia, eles vão comer pizza, tá bom? Eles comerão pizza? Observem que eu tenho a forma afirmativa de responder isso. Se eu quero dizer que sim, eles comerão pizza, eu respondo yeah, they are. Yeah, they are. Porque eu respondo com yeah, they are, porque aqui tem are they, tá? Então não vale responder com she, porque eu não perguntei com she, nem com he e assim por diante. Sempre observem na pergunta qual é o sujeito, tá bom? O sujeito e o verbo que está sendo trabalhado. E na forma negativa, vejam que eu tenho no, they aren't. Aren't, pessoal, é a abreviação de are not, tá bom? Observem que eu respondi com no, então o restante da minha oração é aren't, é na forma negativa, ok? Então, a resposta para esta pergunta é no, they aren't. No, they aren't. Por que é isso? Porque eles vão fazer o que, pessoal? O que eles... De acordo com a imagem. They are going to watch TV, play videogame. Não é? Eles vão jogar videogame, tá certo? Ou eles jogarão videogame. Ok, pessoal? Então, esta é a forma interrogativa com o futuro imediato, que é com a utilização do be going to. Viram como eu vou, por estar trabalhando, até porque no título, não é? Eu sempre tenho going to, geralmente eu tenho nas gramáticas também o uso do be going to com a estrutura. Então, futuro, o immediate future, ele tem a característica do verbo to be também na oração. O que você vai fazer? Você vai lembrar, não é? Tudo que você já estudou, então você já sabe que na forma negativa eu uso o aren't, o isn't, na interrogativa eu faço a troca, não é, entre sujeito e o verbo to be. Então as regras são as mesmas, tá certo? Sendo que a abordagem e a característica do be going to é futuro e não presente, tá bom? Então é o futuro que está próximo de acontecer, não é? É um futuro que eu posso planejar também, ok? E vocês vão rever comigo só um breve resumo aqui na TV Interativa sobre o uso das formas negativa e interrogativa. Pay attention. Forma negativa, gente, você utilizará o que, gente? Tá aqui, eu tenho o sujeito, I am, utilizo a palavra not, I am not, going to, faz parte da estrutura, é invariável, I'm not going to work, I'm not going to work tomorrow, eu não trabalharei amanhã. Esta oração está no futuro, tenho a utilização de 3 verbos, com terceira pessoa. She is. Isso é to be, tá certo? She's not going to, que não varia. She's not going to study geography. Então, ela não estudará geografia. Ok? Tem a utilização de 3 verbos também.
ok? Terceira pessoa. Uso dos plurais, não é? We are not going to play soccer. Nós não jogaremos futebol. Viram? Esta é a forma negativa. Eu posso abreviar, tá? I'm not, certo? She's not pode ficar she isn't, não tem problema. E a última, que são os plurais, pode ser we aren't, ok? Então, I'm not, she isn't, we aren't é a forma abreviada, tá bom? Agora a forma interrogativa. O que vai acontecer, gente? Eu sempre utilizarei o verbo to be antes do sujeito, tá bom? Então, are you going to, sempre nas orações, are you going to visit Tefé? Você visitará Tefé? Você vai visitar Tefé? Respostas curtas, porque eu tenho uma pergunta muito simples. Então, eu respondo yes, I am, gente. Sempre que a gente pergunta com you, a resposta é com I. Sempre, todas as vezes. Yes, I am. Forma negativa, no, I'm not. Tá certo, gente? Vocês acabaram de acompanhar comigo um breve resumo com a utilização das formas negativa e interrogativa do futuro com o be going to, tá? Só para concluir, gostaria que vocês sempre lembrassem que na estrutura da forma afirmativa, negativa ou interrogativa do be going to, será necessário o uso de 3 verbos, tá? No caso, o to be, o going to, que não varia e nem tem um significado assim, digamos, ele só indica que a minha oração está no futuro. Terei um verbo principal, esse verbo principal que vai sempre ser modificado porque vai depender do que eu estou dizendo, tá bom? Então, esse verbo principal vai vir na sua forma base, tá? Ele nunca sofre nenhuma modificação com relação à estrutura dele, tá? Não leva ED, nem ING, nem S, nada. Ele vem na sua forma base, sem modificação alguma. E para a forma interrogativa, o que vai acontecer, gente? Na forma interrogativa, que é onde faremos perguntas, vou observar o quê? Que na forma interrogativa é necessário mudar sujeito e verbo, tá bom? Sujeito e verbo. O verbo to be sempre virá antes do meu sujeito para que eu possa fazer perguntas. E aí você responde com yes ou no, sempre observando o sujeito. Se eu pergunto com she, eu respondo com she. Se eu pergunto com he, eu respondo com he. E assim por diante. Tá certo, gente? Só para a gente relembrar aqui, essa imagem que vocês vão ver de novo aí do desafio final, observem. Ela está demonstrando justamente o tema da nossa aula, que foi Immediate Future, né? Que é o futuro imediato. Você só faz alguma coisa se você tem... Quando você faz uma coisa que você tem certeza, você expressa através do futuro imediato, né? Eu vou viajar, é porque eu só sei que vou viajar porque eu já tenho o bilhete na mão. E é o que acontece aí no caso da Júlia. Ela tem esse ticket, então ela vai viajar. Sim. No próximo, então foi bem explicado pelo aluno da turma de Anori. O que acontece na forma interrogativa é que o verbo to be antecede o sujeito. Então, muito bom, pessoal. Agradeço a participação de todos. Só lembrando que amanhã teremos revisão e avaliação. Bye, bye. Bye, bye. See you tomorrow.